Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Se você for novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comentário. Lembrando que não esqueça de ativar o sininho, pois assim você irá receber os nossos vídeos diariamente. Todos os recados dados, vamos para o vídeo. Gente, mais uma história aqui, né? Essa história ela aconteceu com a prima, né? A minha prima, essa história aconteceu cerca de 15 anos atrás, né? Eu tinha meus 10, 11 anos, eu acho que estourando 12 anos, né? E foi no interior, nas férias de julho, né? Sempre passava minhas férias no interior, né? No interior do Ceará. Então eu morava em Fortaleza, e aí quando chegava em julho, né, era aquela alegria para ir pro interior, né, porque o interior era tudo mais fácil, né, tinha mais crianças para brincar, não era que nem Fortaleza, né, que a gente ficava cidade grande, tá, era toda uma dinâmica diferente. Então eu lembro que sempre nas férias de julho eu ia pro interior, né? E quando chegava lá era muito bom, tinha os primos, a gente brincava, né, todo mundo. E aí, gente, eu lembro que um dia, né, pela manhã, nós acordamos e tinha lá nesse interior tem um açude muito conhecido, né? É um açude muito grande. Esse interior, não vou dizer o nome, mas ele fica no sertão central do Ceará, né? Então pesquisem aí os interiores que ficam no sertão central, que vocês vão saber de qual que eu estou falando. Então, assim, nesse interior tem um açude, até hoje é muito grande, é muito falado, muito conhecido, né? E aí, gente, para ir para esse açude tinha um chamado campo de aviação. Esse campo de aviação era uma pista bem grande, né? Uma pista comprida, só que e deserta, né? No meio do mato. Então era tipo assim, qual era a função desse campo? Era quando ia algum político ou algum cantor, assim, né? De nível nacional fazer show, algum evento na cidade, que eles iam de jatinho ou de helicóptero, algo do tipo, né? E eles pousavam nesse campo de aviação. Então era para ser um aeroporto, mas na verdade era só mesmo uma pista de aviação mesmo para os helicópteros, né? Os aviões pousarem, né? Pousarem e decolarem. Né? Não era comum, gente, porque logo no interior, então não era comum ter esses aviões, esses helicópteros, não, né? Eram casos pontuais. Então, esse campo de aviação ele era meio que abandonado, assim, no meio do mato mesmo, né? E para ir para esse açude tinha que passar por esse campo de aviação. Porém, gente, tinha muitos relatos de que lá apareciam as coisas. Então, várias pessoas falavam, né? Contavam que no campo de aviação apareciam as coisas. Então, assim, nós tínhamos muito medo. E aí, um dia, né, fomos 5, eu, né, eu, uma prima, outro primo, né, era eu, uma prima e um primo e mais 2 amigos da gente, né, e nós fomos para esse açude. Porém, o que acontece? Para não passar pelo campo de aviação, você só tinha a opção de fazer um retorno, né? Você fazia uma volta muito grande para não passar pelo campo de aviação. E você poderia escolher passar pelo campo de aviação, que era bem menor. Então era como se fosse assim. Se fosse pelo campo de aviação, você chegava no açude em 15 minutos. E se você fizesse a volta, né, você chegava no açude em 30, 35 minutos. Então era mais longe, bem mais longe se fizesse a volta. Porém, eu tinha uma prima que ela foi muito assim, esperta, né? Ela sempre foi muito assim, ela nunca teve medo de nada, né? Ela sempre era uma menina assim, muito sapeca, né? Ela não tinha medo, ela era muito sabe, afrontosa, né? E ela tinha quase a mesma idade que eu, mas eu acredito que ela era um pouquinho mais velha, devia ter uns 14, 15 anos, ela era um pouquinho mais velha do que eu. Então, gente, isso, né, foi década de quê? Eu acho que isso foi mais ou menos na década 2000, 2002, 2003, né? Mais ou menos por esse período aí, né? Porque eu tinha 12 anos, 10, 12 anos na época, mais ou menos isso. Então, o que aconteceu?
É, meu primo, né, e um amigo da gente, nós três, eu, um primo e um amigo, nós demos a volta, né, para não ter que passar pelo campo de aviação. E essa minha prima, que ela era muito, né, assim, extravasa, né, ela era muito assim, pra cima, não tinha medo de nada, né, não temia nada, ela foi pelo campo de aviação com o outro amigo. Então foram dois pelo campo de aviação e nós três, né, eu, o meu primo e o outro amigo da gente, demos a volta para não passar pelo campo de aviação. Gente, nós fomos para esse açude, né? Meu povo, quando chegamos no açude, né? Nós chegamos lá, a minha prima já estava, né? Com esse amigo dela. Gente, a minha prima estava assim, sabe aquela pessoa que tá assim... Gente, fosse um pingo de sangue, sabe? A menina tava branca, da cor de papel, gente. Os lábios dela, eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Os lábios dela, gente, brancos, não tinha uma gota de sangue. Eu acredito que ela, talvez a pressão baixou, não sei. Gente, ela estava assim, mesmo, parecia um papel, branca, gente. E assim, de fato, né, uma coisa que me chamou a atenção, os cabelos arrupiados. Gente, ela tava assim, com os cabelos realmente muito arrupiados, né? E ela e o amigo dela, gente, nem se fala, o menino tava em pranto, chorando assim. Eu lembro ele com a mão na boca, roendo as unhas e chorando, né? E a gente, o que foi que aconteceu, fulana? E ela disse, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Quando a gente entrou no campo de aviação, né, nós entramos no campo de aviação, aí nós vimos de longe uma bicicleta, né? E aí até eu brinquei falando a minha prima falando, né? Que brincou, falando pro amigo dela, né? Ela brincou falando assim, olha, fulaninho, lá vem uma pessoa de bicicleta, que bom que a gente pega carona e ele vai deixar a gente com açude. Gente, ela disse que pra que falou isso, né? Ela disse que viu aquela bicicleta se aproximando, e ela disse que a bicicleta era muito bonita, de longe era muito bonita, gente, mas quando a bicicleta foi se aproximando, ela viu, né? Na verdade, gente, a bicicleta era toda feita como se fosse de osso, né? Como se fosse de osso humano mesmo. Era como se fosse uma bicicleta de osso, né? E quem estava em cima da bicicleta, ela disse que de longe viu uma pessoa de preto, né? Uma roupa preta. Mas quando chegou próximo a ela, gente, na verdade era um esqueleto, né? Ela disse que era como se fosse um esqueleto mesmo, em cima dessa bicicleta de osso. Era como se fosse um esqueleto com um vestido, né? Um vestidão preto, né? E aí, gente, ela começou a tremer, né? Começou a tremer, a se arrepiar. E o cara falou, né? A entidade, não sei o que era, falou pra ela, né? Olha, você não queria carona? Pois vamos, eu lhe dou a carona. Só que você não vai pro açude. Você vai comigo pra onde eu estava, né? E aí, gente, ela disse que paralisou, né? Ela disse que paralisou. Gente, foi tanto o medo dela, né? Ela disse que paralisou, ela disse que na mesma hora sentiu uma dor no pé da barriga, né? Que impossibilitou ela de correr. E o amigo dela, né? Esse amigo da gente correu. Ele correu e deixou ela lá. Gente, ela ficou paralisada. Ela disse que até hoje ela lembra dessa história, né? Ela fica assim. Quando ela vai falar dessa história, gente, ela sempre... Ela vai falar dessa história, gente, você vê que ela se arrepia toda, né? E quer dizer, ela disse que o amigo dela correu e ela ficou parada porque ela não conseguia correr, não tinha forças pra correr, né? E aí, gente, depois, e ela disse que pronto, o menino correu, o amigo dela correu e a visagem, né, esse esqueleto passou por ela e ela não conseguiu jogar nem pra frente nem pra trás, ficou paralisada, né? E aí depois que passou tudo isso, foi que ela respirou e disse, não, tenho que correr, correu, né? E é tanto que quando a gente chegou no açude, de fato, gente, esse amigo, né, dela, esse amigo da gente, ele contou mesmo, e eu percebi, né, o calção dele molhado, ou seja, ele urinou, né, no calção, ele urinou na roupa, né, e não estava molhado porque ele tinha ido pro açude, porque eles não tinham entrado no açude ainda, não tinham entrado ainda na água, eles estavam do lado de fora, atônitos, né, esperando por nós, e é tanto quando a gente chegou lá, eles não quiseram ficar, a gente teve que voltar, né, eles não quiseram ficar mais, porque ficaram com muito medo, então ninguém tomou banho, foi uma história que todo mundo, gente, ficou assim, tão apavorado que nós voltamos, né? Nós voltamos na mesma hora que a gente chegou, a gente voltou e voltamos pelo outro caminho para não passar por esse campo.
E eu lembro que quando a gente chegou, eu lembro como se fosse hoje, a mãe dessa minha prima, né, ela até, quando a gente chegou, eu fui um dos primeiros a entrar na casa, né, dela. E aí essa minha tia, nossa, vocês já chegaram, nem fiz o almoço ainda, porque eu pensei que vocês iam passar o dia por lá. Eu só tinha mandado comprar goma para fazer a tapioca pro café da tarde, porque eu pensava que vocês iam vir só à tarde, gente. Eu nem fiz almoço ainda, né? E aí eu lembro que essa minha prima chorando, ela contou pra essa minha tia, e essa minha tia disse, né? Mas eu já lhe falei, fulana, eu já lhe falei que no campo de aviação sempre dizem que aparece coisa. E você foi para lá porque você quis. Por que você não acompanhou os meninos, né? E aí, gente, essa história ela foi tão tenebrosa que até hoje essa minha prima, ela, acho que ela já deve ter os seus 37, 40 anos, não sei, mas até hoje ela anda com um tecinho, né? A mãe dela comprou um tecido, mandou benzer, e gente, até hoje, para onde ela vai é com um tecinho no bolso, né? Ela só anda com um tecinho. E quando não coloca no bolso, ela coloca o peso, né? Consegue colocar o peso no braço, que ele é tipo uma pulseirinha. Então, para onde ela anda é com o peso, porque ela ficou tão traumatizada depois disso que ela não conseguiu mais esquecer, né? E até hoje, gente, quando ela fala, né, sobre isso, ela treme, né? Ela treme muito. E detalhe, eu lembro que nesse dia, né, que ela viu isso, que ela teve esse vexame todo, gente, realmente foi uma coisa muito estranha, porque nós éramos doidos por água, né? Eu ia para as férias, né? Ia para o interior passar as férias, justamente por conta desse açude, porque era muito bom tomar banho, gente. Era um açude muito bom, só que ele ficava muito longe do centro da cidade, né? Ele ficava realmente muito isolado, né? E sempre a gente ia para esse açude, né? E realmente isso, gente, mexe muito comigo até hoje, porque assim, nós todos, criança, né, de 10, 12 anos, tudo doida por água, né, tudo quer tomar banho, e logo no Ceará que é muito quente, então nós queríamos estar tomando banho, né, e eu lembro que nós voltamos para casa sem tomar banho, nenhum dos 5 quis tomar banho. Acho que foi uma experiência assim, que aconteceu com ela, mas foi tão traumatizante para todos, que até hoje, né, eu lembro disso. E assim, gente, passou o tempo, né? E até hoje, meus primos não falam, né, no assunto. Quando a gente vai falar sobre isso, eles não, gente, vamos mudar de assunto, eles não tocam, né, no assunto. E essa minha prima, né, ela disse, depois que procurou o padre da cidade, né, e falou o que tinha acontecido, né? E o padre só disse pra ela, minha filha, é melhor esquecer. Existem coisas na vida que é melhor esquecer e seguir a vida, né? Siga sua vida adiante, né? E o padre não deu muito, não deu muito crédito, né? Não quis muito se aprofundar, né? E aí ninguém sabe qual era o sentido, né, dessa assombração. Mas isso aconteceu, gente. Eu não vi, né? Mas eu presenciei o pós-fato e realmente, gente, foi traumatizante, né? Essa minha prima, ela até hoje guarda isso, né? Esse rapaz também que estava com ela, né? Esse amigo da gente, ele infelizmente faleceu de Covid, né? Então é como a minha prima diz, os únicos testemunhos que viram mesmo foi ela e esse rapaz que morreu, né? Agora em 2020, né? 2020 de Covid, né? Então, ela e ele eram os 2 testemunhos oculares. Porém, eu e os outros colegas, né, vimos o pós, né, como eles ficaram após isso, né. E realmente, a gente não tinha como eles inventar, eles estavam muito nervosos, né. E eu lembro que essa minha prima, depois do acontecido, o resto de dias que eu passei lá nas férias, essa minha prima, a gente não saía de casa, evitava sair de casa, né. Não brincava à noite com a gente, sempre brincava à noite ali, né, de esconde-esconde, de brincadeiras de criança, né, mas ela não, à noite ela não brincava mais, né, e sempre a gente via ela durante o dia, mas à noite ela dificilmente saía de casa, e quando saía era com a mãe dela, né, ou com o pai. Então foi isso que aconteceu.